concurso como o mejor colegio del año de español. Y me pareció muy oportuno tener esta idea de impartir el tema de clases de él inclusivas, que en el colegio actual que estoy trabajando tenemos muchos alumnos que necesitan de adaptación. Entonces charlé con Luisa y ella, junto con José, me dieron a mí y a mi amiga Thais la oportunidad de dar esa formación. Tuvimos en el seminario de español y ahora estamos aquí en línea con ustedes. Entonces, Thais trabaja conmigo allá, como ya habló, es agente de educación especial y empezará esta primera parte de nuestro taller. Bom dia, então eu sou a Thaís, trabalho no Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida como professora da educação especial, né? Lá eu faço parte do atendimento educacional especializado da escola. Como a Cleide falou, nós temos bastante alunos, são cerca de 67 alunos da educação especial, desde a educação infantil até o ensino médio, porque o nosso público abrange toda aí a etapa da educação, né? Essa primeira etapa. E também trabalho na rede municipal de ensino aqui de São José dos Campos. Mas na rede municipal, no momento, eu estou em sala de aula, então, em sala de aula no 5º ano, então, por muitas vezes, entendo muito bem o que os professores, né, na orientação que eu faço no colégio, entendo muito o que os professores passam dentro de sala de aula. Na minha sala, no período da tarde, que é da prefeitura, eu tenho 6 alunos de inclusão, os 6 são autistas, e a gente não tem, por eles serem de nível 1 de suporte, eu não tenho um apoio junto comigo, né, uma auxiliar, um apoio escolar. Então, e dentro desse grau 1 aí, a gente temos várias especificações, né? Eu tenho 2 que são altas habilidades, enfim, e tenho os demais, os outros 4 que têm bastante dificuldade pedagógica. Então, faz-se necessário sempre estar adaptando a atividade para eles, certo? Pode passar, Cleide. Deixa eu só fechar aqui. Aí. Então, assim, Todo né? mundo conseguindo ver? Sim. Ok. Eu vejo perfeitamente. Também. Dale, graças. Então, né, o que é inclusão? Né? Eu costumo dizer bastante que inclusão não é um favor, é um direito, né? A gente não está ali fazendo favor para ninguém. E vai além, muito além da matrícula da escola. Envolve muito o acesso, a participação, a aprendizagem. Todos aprendem de formas diferentes, mesmo aqueles alunos que são tidos como típicos, né? Ditos normais, que eu costumo dizer. Então, assim, inclusão não é a integração, e inclusão é a valorização das diferenças que qualquer aluno tem, qualquer pessoa tem, não é verdade? Então, não podemos pensar que a gente está fazendo um favor, ou que a primeira pergunta, quando eu entro numa sala de aula, principalmente quando eu estou em sala de aula regular, eu pergunto para eles, quem aqui é especial? Aí ninguém levanta a mão. Eu acho muito engraçado, porque ninguém levanta a mão. Aí eu falo, eu sou, né? E vocês, quem aqui Não, como assim especial? Eu falei, eu sou especial. Para mim, eu sou especial. Para minha família, eu sou especial. Para as minhas filhas, enfim. Ah, tá, eu achei que a senhora estava falando de aluno de inclusão. Eu falei assim, não estou falando isso. E me diz uma coisa, quem aqui é diferente? Quem aqui é perfeito? Aí eles levantam a mãozinha, né? Quem aqui não tem dificuldade nenhuma? Eles levantam a mão. Falo, pois não. Para mim, o ser perfeito seria uma pessoa igualzinha a mim. E aqui não tem ninguém igual a mim. Para mim, vocês são tudo diferente. Tudo pensa de forma diferente. Então, isso eu já gosto de estar quebrando gelo com eles no começo
logo no começo do ano, por conta disso mesmo, até para eles mesmos poderem incluir aquele colega de sala, né? Enfim, se quiser, eu vou falar um pouquinho agora sobre a base legal, né, aqui visando Brasil, né? Aqui no Brasil, nós temos aí, né, a Constituição Federal de 88, que é o direito à educação, ela vem trazendo que a educação é direito de todos e para todos. Depois nós temos a LDB, que vem mais funilando essa questão da educação mesmo, né, colocando alguns pontos. Nós temos também a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, e aí temos também a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. E essa última política foi modificada recentemente, no final do ano passado, teve o primeiro modelo, né? Saiu o primeiro modelo ali em dezembro, em outubro, e aí em dezembro, que é o decreto 12.773/2025, veio modificando mais algumas coisas. Então, assim, o que mudou? Meu Deus, e agora, né? Como que a gente vai fazer? Então, a escola é responsável por garantir condições de aprendizagem. Isso nós sempre soubemos disso, que a escola sempre foi responsável por garantir. Só que, por um tempo, foi muito assim, a mãe chega na escola, né, as famílias chegam na escola, olha, tá aqui o laudo do meu filho, você tem que fazer adaptação, ele tem que ter um auxiliar do lado dele, ele tem. Eu falo, daí eu mesmo estou nessa área há um bom tempo, só no colégio, na Senhora Aparecida, tem 17 anos que eu trabalho lá. Não fazem 7 anos que eu estou na educação especial lá dentro. Mas assim, não é assim, né? As pessoas, o médico que não tem noção nenhuma do que é uma sala de aula vem impor para mim o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer. Eu não vou lá, quando eu vou me consultar, eu não falo para ele o que ele tem ou não tem que me passar, né? Enfim. Então, esse decreto foi, sim, uma abertura para modificação da educação especial. Por quê? Porque agora, o seu filho tá aqui o laudo dele. Qual é o laudo dele, né? O laudo dele é de TDAH, enfim. O que ele precisa? A gente recebia vários pais falando que eles queriam que tivesse um auxiliar do lado da criança. Mas, gente, a nível mundial, temos recursos humanos para isso. Não temos, infelizmente, né? E eu não vou pegar uma pessoa que não tem um mínimo de preparação para colocar ao lado de um ser que de repente ele não vai conseguir atender. Então, no decreto lá de dezembro veio falando que a escola ela tem um certo poder agora. E aí mais para frente eu volto falando disso novamente. Qual é, né, esse poder? Vamos lá. Agora, quem são os alunos da inclusão? Quem são essas pessoas que fazem parte da inclusão? São as pessoas com deficiência física, os transtornos do neurodesenvolvimento, que aí entra, né, o autismo, o TDAH, entre outros, a dislexia, enfim, entre outros. Altas habilidades e superdotação, que é assim, nossa, mas eu não tenho que me preocupar com ele. Não, professor, não é isso. Você tem sim, porque senão ele também vai perder o foco, né? E as dificuldades de aprendizagem no geral. Cada aluno é único, mesmo dentro do mesmo diagnóstico. É o que eu acabei de falar para vocês no começo. Eu tenho uma turma de 32 alunos, dentro desses 32, 6 são autistas nível 1 de suporte, porém cada um demanda alguma coisa. São diferentes dentro do laudo, vamos se dizer assim, né? Pode passar, Cleide. E aí, qual é o papel da escola inclusiva? É a organização de práticas pedagógicas flexíveis, ambiente acolhedor e seguro, trabalho colaborativo, parceria com a família,
e o apoio do AEE. Eu sei que no estado, na rede municipal, pelo menos o que eu tenho conhecimento aqui de Brasil, quase todas essas redes têm esse professor do AEE, que é o atendimento educacional especializado. Quando a gente se fala de rede privada, de escola particular, nem todas têm, nem todas oferecem esse serviço, né? E aí, assim, o nosso papel enquanto escola é trabalhar em parceria, porque ninguém vai fazer nada sozinho, né? A gente, infelizmente, não tem superpoder. No começo da minha carreira, eu pensava muito, nossa, mas eu vim embora para casa chateada, porque eu não conseguia atingir algum aluno, né? Trabalhei muitos anos com alfabetização, eu falava, meu Deus, olha quanto tempo a gente tá já, eu tô tentando de várias formas, esse aluno não consegue se alfabetizar. Então, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, certo? E aí, qual é o papel do professor, né? É planejar pensando na diversidade, né? Adaptar estratégias, não baixar expectativas, observar, registrar e reavaliar, e trabalhar em parceria com a equipe gestora. O professor não está sozinho no processo de inclusão. Então, eu preciso planejar pensando na diversidade da minha turma, da minha sala, né? Eu preciso também observar, registrar e reavaliar sempre. Sempre. É o que eu costumo dizer muito para os professores lá do colégio, que, gente, a gente vai fazer o documento, né? O PEI dessa criança, tá? E aí, a gente colocou um objetivo. Só que, olha, Thaís, eu coloquei um objetivo lá que eu achei que seria fácil para ele, que ele iria conseguir, mas infelizmente ele não conseguiu. O que que eu vou fazer? Falei, poxa, o senhor anotou, observou, viu que não deu, não alcançou, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer o registro e aí, a partir desse registro, nós podemos colocar novamente no próximo PEI dele e procurar outras estratégias. De repente, dessa forma não deu certo, mas vamos tentar dessa outra para ver se vai dar certo ou não. Então, a gente sempre precisa estar reavaliando, né, o nosso dia a dia mesmo, o nosso trabalho enquanto professor mesmo. E aí as estratégias inclusivas na prática, né? Adaptação de atividade, uso de recursos visuais, rotina estruturada, avaliação diferenciada, aprendizagem cooperativa, mediação e interação social. Inclusão acontece no dia a dia da sala de aula e da escola, certo? E adaptar, gente, não é simplificar, vamos se dizer assim, sabe? Eu não consigo, eu vou adaptar, eu preciso fazer uma adaptação para essa criança, mas ele está lá vamos supor, no primeiro ano do ensino médio. Eu preciso fazer uma adaptação para ele. Se eu pegar uma atividade lá do sexto, eu acho que vai dar certo. Não é assim, né? Não é assim. Graças a Deus, nós, seres humanos, estamos aprendendo muito com toda essa questão, porque a educação especial existe desde sempre, né? Pessoas com deficiência existem desde que mundo é mundo. E a gente foi evoluindo junto com tudo isso. Por quê? No comecinho eu pegava muito isso. Eu preciso alfabetizar essa criança, então vou pegar uma atividadezinha da internet aqui ou da minha colega lá do primeiro ano e vou dar para ele. Não, não, eu preciso adaptar o que a turma está aprendendo. Que a turma está falando sobre qual assunto? Qual é o foco dessa criança? Né? A Cleide, em linguagem de inglês e espanhol, foi uma luta, né, Cleide? Porque principalmente espanhol, porque você vai procurar lá na BNCC, já começou por aí, vai procurar lá na BNCC, né? As habilidades, tá? A Cleide chega para mim, Thaís, que é a habilidade que eu coloco aqui. Como que a gente vai fazer isso? Porque não tem específico, não é verdade, Cleide?
Não sim, tem específico é, para ustedes espanhol, saben, né? sí, educación nacional es adaptada del inglés. Entonces, cuando llega una parte de gramática, ahí viene, está adaptada de acuerdo con la lengua inglesa, no tiene en español. Ahí yo, Thaís, socorro, eu sei. Foi. Foi bem isso mesmo. E aí, assim, né? Eu falo muito para eles, da mesma forma que eu cobro vocês, eu sou cobrada, porque daí vem a supervisão da diretoria de ensino, que hoje, né, da unidade regional de ensino, e vem cobrar. Então, foi muito interessante esse primeiro ano que a gente fez, que a Cleide chegou com isso para mim. Eu falei assim: olha, vamos pensar aqui. Daí ela falou: eu posso usar a língua inglesa e adaptar para o espanhol? Eu falei: com certeza. E aí, quando chega a supervisão para olhar o documento, eles falaram assim: mas professora, por que, que a professora de espanhol colocou? Eu falei assim: então, na BNCC tem habilidade, existe, né? E essa criança está incluída em uma sala de aula onde a turma tem aulas de espanhol. E aí? Como que nós vamos fazer? Né? Então, assim, em língua, a gente costuma trabalhar bastante vocabulário, né, Cleide? São os vocabulários. A Cleide depois vai falar um pouquinho das atividades, mas são os vocabulários, enfim, e são coisas assim que a maioria consegue pegar com bastante rapidez até, agilidade, sabe? E é bem legal. Enfim. E aí a gente tem alguns documentos, né, que vai orientar o nosso trabalho. São documentos que orientam e que são exigidos. Depois daquele decreto, né, do ano passado, é o que eu falei para vocês. Essa última questão aí, o estudo de caso, ele passou a ser algo primordial dentro de uma escola, algo primordial, porque dentro desse estudo de caso, eu vou falar para essa família e vou justificar para quem fiscaliza a escola o porquê do meu trabalho. Por exemplo, lembra que eu falei que a mãe, às vezes, o filho chegava com TDAH e a mãe queria que eu colocasse uma pessoa ao lado do filho dela, sabendo que aquele menino não tinha necessidade daquele suporte. Ele não precisava. Então, hoje, dentro desse estudo de caso, que é o primeiro documento que a gente faz, e vai começar a fazer, ele vem falando quais são as necessidades reais dessa criança dentro da escola. Então, assim, Thaís, eu preciso fazer esse estudo de caso só para o aluno que tem o laudo? Não. Sabe aquele aluno que a gente olha ele na sala, ele está aquém, está em outro universo, e nós sabemos que se a gente adaptar uma atividade para ele, ele vai funcionar? Então, eu não preciso esperar mais o documento do médico ou a fala da família. Eu posso fazer o estudo de caso, aí chamar a família para conversar explicar para essa família, e aí sim eu vou estar embasando o meu trabalho. Eu vou estar ali respaldada, juridicamente falando, com o meu trabalho, por conta desse estudo de caso. E aí, assim, a Registrar gente. também, né? Oi? Registro também, chamar a Isso. gestão junto. Isso, esse estudo de caso é feito em parceria, tá? É feito com o professor regente de sala de aula, com a professora do AEE. A professora do AEE é a que é responsável por passar por todas as etapas. A equipe gestora. Aí, depois que a escola fechou o seu estudo, chama a família também tem participação. Quando a gente tem alunos atípicos, as famílias vêm sim com muita facilidade. Agora, quando o aluno ainda não é laudado e a família não aceita, a dificuldade é bem maior. Mas, assim, é necessário, pelo menos a escola apresentou, nós apresentamos o estudo de caso, nós falamos o que estamos vendo, enxergando aquela criança dentro da escola, tá? Aí, depois disso, vem o PEI, né? O Plano Educacional Individualizado. Gente, esse PEI é um documento, ele é documento mesmo, e ele é exigido por lei.
né, para a gente poder fazer qualquer tipo de adaptação para essa criança, para esse estudante, eu preciso estar ali no PEI, tá? Nós temos alunos lá que eles não fazem atividades adaptadas, mas na avaliação precisa ser adaptado. Então, eu preciso fazer o documento do PEI só para avaliação, para ele. Então, a gente faz, normalmente sou eu mesmo lá no colégio que faço, porque aí é só uma questão ali de avaliação mesmo, né? É mais simples. E aí a gente também tem o PAEE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, que daí é só para a professora do AEE, é ela quem faz. Então, olha para vocês verem quantas etapas a gente precisa passar, né? Quanto a gente precisa evoluir para chegar. Não temos uma educação inclusiva ainda modelo, não temos, não é o ideal ainda. E digo mais, não existe documento norteador para isso, tá? O que existe são vários modelos, mas não tem um documento norteador para se fazer o estudo de caso, para se fazer o PAE, para se fazer o PEI. Não existe, tá bom? Aí agora a gente está. Deixa eu ver aqui, Cleide, que eu me perdi. É que a Cleide. Ahora soy yo. É, você, isso. Então, a minha parte foi mais para falar sobre essa questão. Caso vocês tenham alguma dúvida, assim, eu amo trocar ideias, eu aprendo falando, né, também, e modelos, sabe, porque foi feito mesmo, assim, de passinho em passinho, de degrau em degrau, até chegar onde nós chegamos hoje, aqui em São José, que é a nossa escola, quando você chega na unidade regional de ensino para solicitar, né, uma referência de escola para educação para um filho laudado, eles dão como referência o colégio. Isso, de certa forma, me deixa muito orgulhosa, porque a gente sabe que é feito um trabalho, né, de fato ali, tá bom? Prontinho. Muy bien, como Thais habló, en el empiezo, yo estoy desde hace 9 años en el colegio y cuando empecé a recibir los alumnos que necesitaban adaptación, yo llamaba a Thais a todo tiempo, porque hasta entonces en el centro de lenguas en estado no venía tanto. Creo que por la clase mismo de español, los papás no buscaban tanto, pero en el colegio, además de tener esta parte de adaptación bien trabajada, es un colegio franciscano, es un colegio católico, entonces hay bastante búsqueda y es uno de los valores del colegio. Entonces tuve mucha dificultad, pero charlamos mucho, porque hasta entonces en internet, cuando buscamos específico de español, era, hoy en día ni tanto, pero hace 7 años era casi que nada, tenía o documentos o orientaciones, entonces era yo y Thais ahí trabajando juntas para saber cómo podríamos adaptar las clases para estos alumnos. Entonces, primero, como ella ya habló, es planificación y consciente. Por eso que el documento PEI es súper importante, porque es que nos da una orientación de lo que vamos a hacer en el bimestre o en el semestre o hasta mismo, ¿no? en el año con este alumno. Las estrategias, el español en el colegio es una vez por semana, entonces son 50 minutos solamente. Rarísimas veces yo consigo estar con este alumno porque en 30, tenemos 30 en clase y solamente uno a veces de adaptación. Entonces, rarísimas veces consigo llegar, pero tenemos ahí la auxiliar y yo charlo mucho con ellas que son muy importantes también, que nos dan ahí el respaldo y el feedback, ¿no? De lo que podemos hacer, si el alumno entendió, si necesita otra adaptación, si es mejor otro tipo de actividad. Entonces, esta charla, ¿no? El trabajo, como Thais habló, en grupo es muy importante. Diversificar las estrategias, ¿no? Puedo poner la parte escrita,
puedo poner algo de imágenes, puedo poner también después algo oral, ¿sí? Y foco en las potencialidades. Por ejemplo, yo sé que este alumno de TEA nivel 3 le gusta mucho el dibujo Buzz Lightyear. ¿Qué puedo hacer en español con este dibujo? Ah, no sé, yo puedo pedir que colorea y use los colores en español, hablando en español o diciendo, no sé, algo así. Pero usar y conocer a estos alumnos es súper importante también porque con eso yo traigo, ¿no? Para más cerca de mí y haz con que él consiga hacer la actividad más tranquilamente también. Entonces, siempre pensar qué pequeña adaptación yo puedo implementar para mi clase, si estoy trabajando un contenido. Por ejemplo, en enseñanza media, el material que trabajamos es, es totalmente entonces son textos grandísimos, son por módulos, y cada módulo tiene 3 unidades. La unidad 1 y 2 solamente textos de ENEM y la unidad 3 de este módulo es solo gramático, o sea, es muy pesado para un alumno, ¿no? Que necesita de adaptación. Entonces, ¿qué hago? Ah, el tema de texto es sobre eh, agricultura, entonces yo traigo algo de hacienda, yo traigo algo de la agricultura, algo simple de acuerdo con lo que el alumno necesite, ¿no? Yo empiezo por ahí. Gramática ni siempre, ¿no? Si él consigue, si tiene un alumno que consigue entender, claro, vale, pero la mayoría no. Como ella ya habló, trabajamos más la parte de léxico, a veces escrita y a veces un poquito de la habla también. Entonces, las claves, primero, las órdenes tienen que ser muy claras, por eso es importante esta charla con el auxiliar que está ahí con este alumno que necesita de adaptación, apoyos visuales y claro, tiene algunos que necesitan también multisensoriales y flexibilidad en tiempos y evaluación. Este aquí es más para alumnos a veces que tienen TDAH y necesitan un tiempo mayor para las pruebas, por ejemplo. Y un recordatorio, ¿no? Adaptar significa crear oportunidad de participación. Entonces, no es solamente simplificar, es crear una oportunidad para que él participe de acuerdo con el tema ahí en la clase que él está. Dale. Aquí nosotros pusimos el PEI que utilizamos ahí en el colegio. Aquí es de un alumno que está en la enseñanza media, como ya hablé el ejemplo, ¿no? Y ahí yo conseguí poner el tema de la parte gramatical. En la enseñanza media empieza por el principio del español. Entonces viene el alfabeto, a veces viene algunos países de habla hispánica. Y ahí yo pensé en adaptar, poniendo algunos países de habla hispánica que son importantes, España, Argentina, Colombia. Voy a diversificando, claro. Puse también el alfabeto porque a veces ese alumno ya es alfabetizado, entonces puse en español y trabajé con él la diferencia de nombre y apellido para que se consiga presentarse o entender, ¿no? Cuando alguien presenta a él. También usé el deletreo. Ah, para que consiga deletrear, a veces no es alfabetizado. Sí, de poquito en poquito, como hablamos, es un pasito cada día. No voy a poner algo en grande, claro. Tengo que conocer al alumno e ir adaptando, pero una palabrita, 2 palabritas, o hasta mismo deletrear su nombre, ¿no? Un apellido también. Y al final yo encerré ahí este primer trimestre, porque en el colegio trabajamos en trimestres. Yo al final terminé con saludar y despedirse. Entonces, hola, buenos días, adiós, y así vamos, pero de pasito en pasito, nada muy en grande, de acuerdo con la necesidad. Este estudiante, por ejemplo, él tiene una síndrome que yo no sé hablar, como esta ahí de eclipse, no sé. É síndrome de Clifton. É uma síndrome raríssima. São 400 casos no mundo. Ainda não tem nem a característica específica, sabe? Que eles ainda estão estudando sobre ela.
Y ahí él empezó a ser alfabetizado en el colegio, entonces llegó sin hablar nada. Hoy en día consigue escribir algunas palabritas, pero su vocabulario es bien corto. Entonces yo hablo mucho con la auxiliar y vamos trabajando y diversificando siempre. Tanto que yo para enviar las adaptaciones a Thais yo tardo mucho, porque a veces me tardo unas 2, 3 horas pensando qué puede hacer. Yo pongo ahí, diversifico o cambio. Ah, pero hoy en día con la inteligencia artificial es fácil. No, ella ayuda, da una orientación, pero nosotros que conocemos el alumno sabemos que a veces de aquella manera no va a funcionar. Entonces, yo pienso mucho, tanto que tardo en entregar, pero siempre da cierto al final. Y vamos, claro, tenemos que tener conciencia de que, como Thais habló, es charlando y estamos siempre cambiando, aprendimos mucho con eso, no intercambiar conocimiento, es muy importante. Entonces, aquí tenemos que poner el objetivo de la disciplina para la clase entera, lo que trae en el material, después lo que voy a trabajar con el estudiante específico, ahí yo pongo el contenido, ¿no? Después, la habilidad, como pueden ver, aquí está EF06, allí 01. Entonces, allí es lengua inglesa porque en español no existe aún. Y ya tuvimos una formación con las personas del libro y responsables, con la editora, y ya envió un mensaje grande pidiendo que adaptara o que encontrara algo basado, no en español, pero claro que no depende de ellos, pero ya envié y pedí para que, quién sabe, un día ¿no? nos ayude. Y por fin yo describo la metodología. Aquí yo puse, generalmente trabajamos con hoja impresa. Estoy poniendo algunos videos a veces con este alumno no, pero con otros ya conseguí poner algunos videos. Y ahí vamos, de poquito en poquito y trabajando. Aquí es la actividad del mismo alumno con el alfabeto, entonces yo puse el alfabeto. Pueden percibir que las letras ahí que usó para deletreo son letras grandes, porque así que él consigue entender. Entonces, aquí tiene bastante palabras para que deletree, solo que, por ejemplo, yo pasé esta actividad esta semana y él no va a entregar esto hoy, porque él va haciendo de poco en poco. Entonces, es una repetición y el auxiliar va trabajando de poquito, entonces en 2 o en 15 días, en una semana, en 2 semanas, ella me trae hecho con la letrita de él y es súper bonito porque consigue hacer y fue súper bien en esta actividad, yo súper 7, gracias a Dios. Esto son actividades, ¿no? De adaptación. Y ahí cuando tenemos, por ejemplo, las pruebas, eh, estos alumnos que necesitan actividad adaptada, nosotros tenemos que pasar toda semana una actividad para que la haga. Pero en el colegio todo, como pueden ver ahí, tenemos alumnos que necesitan adaptaciones para las pruebas también. Entonces, además de los chicos de adaptación de actividad, tenemos otros que necesitan, por ejemplo, TDAH, quien tiene dislexia o otras cosas. Entonces, necesitamos también adaptar las pruebas. Yo doy clases de la enseñanza fundamental hasta enseñanza media. Entonces, pueden percibir que aquí tiene de sexto hasta enseño medio. Y Thais monta esto ahí, crea esto y nos envía a nosotros para que tengamos. Y siempre que creamos las evaluaciones, miramos ahí para intentar hacerlo lo más próximo posible de lo que el alumno necesita. Entonces, por ejemplo, en Exesto hay que ser anunciado claro y objetivo, sin textos grandes. Con estas dos chicas, por ejemplo, yo trabajo la prueba de acuerdo con las actividades adaptadas que ellas tienen. Entonces, yo no paso el mismo contenido de los otros alumnos porque la realidad de ellas es otra. Para alumnos, por ejemplo, que tienen TDAH, yo pongo texto, pero yo divido el texto. Entonces, en el primer párrafo, él va a encontrar la respuesta de la pregunta 1 y 2. Entonces, yo pongo el primer párrafo y abajo pregunta 1 y 2. O solo pregunta 1. Ahí ustedes necesitan adaptar y ver lo que es mejor. Hay una alumna que necesita solamente letra mayor
¿no? Y espaciamiento también. Entonces ella acompaña la clase, solo necesita las letras más grandes. Hay otros que necesitan que las cuestiones sean reducidas. Entonces de 10 cuestiones yo pongo 6, yo pongo 5, ¿no? Depende del contenido que estoy pidiendo. Y hay otros que siempre tenemos que dividir el texto o solamente dar un tiempo de prueba mayor, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, es una evaluación de un alumno con TDAH, entonces el tema era de los medios de transporte y venía también algunos verbitos abajo, pero miren que el texto yo lo dividí, entonces en el primer párrafo conseguí hacer las 3 primeras cuestiones, los últimos tienen las otras 2, y cuando tiene gramática, yo ya pongo claro que ya la conjugación solo para que él interprete la frase y consiga relacionar con el verbo. Y así va, y así vamos de poco en poco. Los desafíos, siempre tenemos como, ya les dije, fue un desafío para mí, pero por falta de formación, porque hasta entonces cuando empecé a clases no existía, no hablábamos de esto, ¿no? Y hoy en día con las formaciones ya está bien más tranquilo. A veces los profesores tienen mucha sobrecarga, como hablé en el empiezo, el año pasado yo estaba trabajando en 3 escuelas, entonces era una sobrecarga grande. Hoy, gracias a Dios, por enquanto estoy en una escuela, pero hace mucha diferencia, es un desafío y claro, entiendo, cada profesor, ¿no? Tiene el suyo y solo que para preparar las clases adaptadas necesitamos tiempo. Como les dije, a veces me cuesta trabajo mucho porque pienso y remodifico y rehago y así va, porque necesitamos pensar en el alumno. Como Thais habló, a veces entrábamos en clase, salimos, pero no fue bueno. No conseguí alcanzar tal alumno. Entonces, es importante, ¿no? Pensar en esto para cuando planeemos las clases. Recursos limitados. Hoy en día tiene bastante material en Internet, está un poco menos complicado, pero entiendo también que a veces los recursos son limitados. Por eso este intercambio de información, estas formaciones que hacemos, nos ayudan mucho, porque es algo a veces simple que nos da la idea, ¿no? Y ya conseguimos realizar. Algunas posibilidades ahí. Siempre está la información en Internet hoy en día. El principal tema, ¿no? Son clases adaptadas o adaptaciones. Trabajar en equipo. Eh, no solo con Thais, pero con otros profesores que están en el colegio. Siempre estamos charlando, y la adaptación para cada alumno. ¿Conseguiste hacer? ¿Cómo hiciste? ¿O cómo trabajaste? O a veces yo hablo con el profesor de inglés o la profesora. ¿Qué ¿Cómo hiciste la adaptación, ¿no? En inglés, para que yo pueda también conseguir hacer en español? Entonces, vamos trabajando en equipo. Y siempre, estoy siempre en contacto con Thais, ¿no? Ella sabe, Thais, socorro, Thais, no sé qué, Thais, no sé qué, porque necesitamos sanar nuestras dudas para que este alumno llegue en casa y se sienta, ¿no? Parte de la clase, parte de la escuela, parte del mundo, ¿sí? Intercambio de experiencias que estamos haciendo y siempre recordar que los pequeños cambios generan grandes impactos. A veces pensamos que estamos apenas cumpliendo, ¿no? Normas de la escuela, solo que no. Un alumno que tenemos que ya está en ciencia media, en nono año hizo un discurso pequeñito, pero es un alumno que tiene adaptación. Thais creo que sabe quién es, ¿no? Mateus. Y llegó con mucha dificultad, pero a él le encanta idiomas. Y en su discurso dijo buenas noches y finalizó con adiós y hizo su discursito ahí pequeñito, pero utilizando los 3 idiomas, inglés, español y portugués, y fue lindo. Entonces, estas diferencias, esos pequeños cambios ya nos dice que estamos en el camino correcto y que sí nos da trabajo, pero vale mucho la pena. Algo también que hablamos,
Thais y yo, que es bueno, son estos accesos para encontrar los materiales. Y formaciones. Este primero, Arasaki, fue una maestra del seminario que nos habló y tiene bastantes recursos ahí de materiales en español ya. Tiene pictograma y es solo poner ahí el tema que quieren, pueden accesar ahí, es muy bueno. Este doctor José Salomón hizo una entrevista en el programa Roda Viva en la Cultura, creo que fue el mes pasado, y él es especialista en temas como TEA y otras discapacidades, y tiene un sitio con una formación en YouTube, en su canal en YouTube también tiene información sobre este tema, y es muy buena la entrevista que dio en el programa, tiene en YouTube, ustedes consiguen después a buscar, y claro, utilizar ahí las inteligencias artificiales, como dije, nos orienta, nos da, este ejercicio es bueno, pero puedo poner de otra forma. Entonces nos ayuda y sí, tenemos que utilizar a nuestro favor en este caso siempre. ¿Vale? Eh, es esto, es sencillo, pero creo que les ayudó bastante y si quieren preguntar, intercambiar algo, ahora es el momento. Preguntas. Bueno, en realidad yo quiero hacer algunos comentarios porque soy, ay, perdón, creo que Leanne estaba con la mano levantada. ¿Quieres hablar primero? No, no, después de ti, no te preocupes. Ah, bien. Entonces, yo soy neuropsicopedagoga también, ¿no? Además de maestra de español. Y trabajo en un colegio donde impartía clases de español y también a los niños que presentaban todos los tipos de síndrome o trastorno de aprendizaje. Entonces yo estaba en las dos partes. Y me acuerdo bien que en 2023 yo estaba en un seminario Cervantes y al final, cuando abrió el micrófono para hablar sobre propuestas o que queríamos hablar sobre el tema, este tema fue uno que presenté al Instituto Cervantes y al Colegio Miguel Cervantes para traer al seminario, porque es demasiado importante que todos nosotros maestros de lengua extranjera, no solo español, seguro que no, pero tengamos esta formación, porque lastimosamente no estamos en un país donde se tiene esta mirada para nosotros maestros que de todas las formas estamos ahí expuestos a estos niños que están llegando y una demanda muy grande, ¿no? Para trabajar con los niños de educación especial. Y me acuerdo bien que en este año fue cuando empecé a dar clases a un niño que llegó con síndrome de alcoholismo fetal y la escuela no sabía lidiar. Me dijo que este niño era Down y yo digo, bueno, ¿dónde están sus manitas cortas, sus deditos cortos, sus ojitos rasgados? ¿Dónde está? No había nada, era un niño que mirando era común. Y nosotros sabemos que los Down tienen de pronto, si hay una síndrome que nos dije de pronto que es un niño con una síndrome, es Down. Y yo digo, no, Daniel no es Down, por Dios. ¿Quién dijo a esta escuela que este niño es Down? Entonces fui a buscar y a informar, porque gracias a Dios tengo una otra formación y descubrí que el niño tenía síndrome del alcoholismo fetal, que lastimosamente su madre era una madre no es biológica. Este niño fuera adoptado en un hospital muy chiquito de 3 días, pero su mamá no sabía quién era su madre, y su madre, este niño era el cuarto hijo de esta mujer que fuera tomado de ella, ¿no? Porque no podía crear, era una alcohólatra de las calles, y la madre que le adoptó no sabía. Y este niño tenía una dificultad de crecimiento, y al tomar algunas medicaciones afectó exactamente su síndrome, que era del alcoholismo fetal. Una de las medicinas casi le mató. Entonces ahora tiene deficiencia intelectual, tiene TDAH,
tiene síndrome del alcoholismo. Bueno, era un combo de todos los tipos de deficiencias, ¿no? Y yo no sabía qué hacer con Daniel. Y voy a decir Daniel para que no les ponga. ¿Y qué hizo para trabajar? Como nosotras maestras, cuando no sabemos, pensamos pintar, colorear, ¿no? ¿No es así? Nosotros maestros ya pensamos, vamos a incluir, a los otros traemos así. Y yo descubrí que la peor cosa que podría dar a Daniel sería dar lápices de colores, porque él tenía aversión. Y una vez yo fui a trabajar con verde. En este día Daniel no pudo estar en el aula porque le daba ansias, ¿sí? Náuseas, y había que salir del aula. Entonces él tenía problemas hasta con el color que el maestro vestía. No sé si ustedes saben de esto, pero los niños con autismo, con síndrome de TEA en general o otras síndromes, nosotros tenemos que tomar mucho cuidado con la forma que vestimos, ¿sí? Entonces, por esto estoy pidiendo para hacer este comentario, porque son experiencias que yo tuve, ¿sí? Y nunca más vestí verde en la escuela, nunca más. ¿Por qué? Porque descubrí que los niños que tienen determinadas síndromes no aguántanos mirar determinados colores. Entonces, ¿qué color utilizar? Azul, amarillo, blanco, negro, marrón. Son colores que no les afectan. No sé si ustedes sabían de esto, pero sí, es una realidad, ¿sí? Y es muy bueno tener una formación ahí sobre este tema. Ya me encanté con la formación de ayer, ¿sí? Con las neurociencias dentro de la educación. Y nos hace falta, de verdad, que los maestros sean formados ahí. Tenía muchísimas experiencias a compartir, pero no quiero todo el tiempo, ¿vale? Y si me dan forma de hablar, no paro más, porque tengo muchísimas experiencias para compartir. Elaine, por favor. A ver, Cleide, compartimos el mismo sentimiento Ujú. de qué hago con este chico, qué hago con esta chica, qué actividad propongo, qué ejercicio planeo, cuál es el diseño de la clase, etcétera, etcétera. Porque toda vez que tengo un alumno que tiene una necesidad específica, me siento muy, muy insegura. A veces digo que yo tengo un grupo extra porque me da el trabajo como si tuviera otro grupo, un alumno solamente. Y, y esto todavía me siento así como a oscuras, porque cada alumno que recibo que tiene una necesidad específica, parece que empiezo del cero, porque cada uno tiene, de verdad, es un individuo. Cada uno tiene su propia característica y tenemos que adaptar todo. Entonces, cuando dices, ay, tardo como una tarde, 3 horas, pensando en una sola actividad, sí, eso también me pasa a mí. Y a veces me desespero porque pienso que tengo esta dificultad que es mía, pero ahora estoy un poco tranquila porque no es solamente un problema mío, compartimos de las mismas dificultades. Y así como hoy estamos haciendo eso en portugués, en español, ahora voy a hablar con Thaís y voy a hablar en portugués con Thaís, que ela apresentou em português, então vamos conversar em português. E Claro. Thaís, assim, de todos os alunos que eu tive, eu vou fazer como Alvina, né? Esse momento de relato assim, e pedir realmente teu conselho, assim, o que é que você me sugere? Porque eu já tive um aluno com paralisia cerebral e física, então ele usava assim um bonezinho com uma haste, então eu tinha que adaptar, ele conseguia ir apontando, mas ele não falava. Eu tinha que adaptar todas as atividades para ele de verdadeiro ou falso. Ele tinha uma cuidadora que ajudava. Às vezes eu fazia as atividades que os meninos estavam fazendo,
numa folha tradicional, eu tinha que fazer cartões para ele, ia falando e ele ia apontando ali dentro da... Que eu dizia assim, que ele era a minha turma extra, porque eu tinha que preparar a aula para aquela turma e tinha que preparar a aula para ele, junto com o conteúdo da turma, para ele poder se sentir ali incluído mesmo na turma, Sim. acompanhar o conteúdo. E assim, eu acho que de todos eu já tive uma aluna Down, com TDAH e dentro do espectro autista, então nem se fala, porque cada vez mais está sendo mais diagnosticado. E é isso que você falou, quando os pais entram em negação, o nosso trabalho fica muito mais difícil, porque a gente quer o apoio da família e a gente não tem, né, para poder trabalhar nessa integração. Aí o conselho que eu queria perguntar era assim, a minha maior dificuldade, por exemplo, com a língua espanhola, foi trabalhar com aluna surda. Porque na minha cabeça, aí é esse conselho, porque eu não sei se eu estou querendo uma coisa assim que eu não consigo alcançar, mas assim, na minha cabeça, quando tem um intérprete na sala, que a gente está trabalhando a língua espanhola, o intérprete está interpretando para em português. Então, para mim, parece que o sentido da língua espanhola ele se perde no meio do caminho. Porque assim, a gente Entendi. está trabalhando, sei lá, vocabulário, e ela está traduzindo em libras, para traduzir em português, não, deixa eu me corrigir, ela está Em traduzindo Libras. em libras. Então, assim, para mim, eu acho que perde um pouco a questão da aprendizagem da língua espanhola. E eu ainda Uhum. fico me perguntando, assim, que de fato ela não está aprendendo espanhol, no máximo ela está conhecendo ali a escrita da língua. Aí, essa aluna não era minha. Eu peguei uma turma de uma professora que tinha se afastado por motivo de saúde, então eu fiquei 2 meses com essa turma. E na primeira aula, essa aluna, ela falou assim, eu não gosto de espanhol, eu gosto de inglês. A intérprete traduziu, né, que ela gostava de inglês. Eu já fiquei, ai meu Deus, já tem a barreira para mim, né, já tinha a barreira dela ser surda, já tinha a barreira dela não saber, não gostar de espanhol. Eu disse, pronto, errou. Eu sei um pouquinho de Libras, bem pouquinho. Aí o que foi, dentro desse pouquinho que eu sabia, o que foi que eu tentei fazer para chamar a atenção da aluna? A gente estava naquela parte bem inicial, como a Cleide mostrou aqui numa preparação do alfabeto, né? Saludos e despedidas. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar a língua de senhas. Então, quando eu fui trabalhar os sons da língua, quando eu fui trabalhar o alfabeto, eu trouxe a datilologia da língua de senhas para ela. Aí ela já Sim. começou a prestar atenção na aula, porque ela já foi ali vendo que o A, que o B, que o C, que tinha coisas que eram diferentes em Libras e na língua de senhas. Você tinha que adotar uma, né, das diversas variedades. E a gente foi lá, saludos, despedidas, aí eu ia correndo para a professora de Libras. Ai, me grava um vídeo, como é que eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, na língua de senhas? Aí a pobre da professora de Libras, que não tinha nada a ver com a minha turma, ia lá pesquisar e fez videozinho dizendo como era bom dia, boa tarde, e a gente foi caminhando e ela foi se interessando. Eu tive que deixar a turma, não sei como a professora da turma, ela seguiu com isso. Só que eu fiquei pensando assim, eu disse, gente, eu posso, tentando incluir, posso ter aberto um buraco sem fundo, porque ia chegar um momento que eu não ia dar mais conta daquilo, porque eu Entendi. achava assim, foi a maneira que eu encontrei para ela poder se interessar pela língua, só que ia chegar um momento que eu não ia conseguir mais dar conta. E depois eu fiquei nessa crise existencial se aquilo que eu tinha feito, se eu continuasse com a turma, eu ia comprar o desafio e aprender língua de senha junto com um pouquinho que eu sabia de Libras para continuar. Mas, assim, eu fiquei pensando nisso, se eu tinha aberto um poço sem fundo, um buraco sem fundo, que eu não ia conseguir dar conta. Mas, assim, pelo Entendi. menos quando foi na aula de alfabetos, por exemplo, que o pessoal ia lá, vê, lá, sei, e ela estava lá nos Uhum. gestos, quando foi no dia seguinte, ela estava na aula seguinte, ela perguntando para a intérprete como é que era tal letra em língua de senhas, a intérprete olhava para mim, professora, volta naquele slide que eu só sei Libras, eu não sei língua de senhas. E, assim, foi a forma que eu achei, só que eu não sei até onde eu conseguiria ir desse jeito. Então, Entendo. a minha preocupação, você que trabalha com educação, né, Uhum. com essas necessidades específicas, o que é que você diria assim, Elaine, você fez uma besteira? Ou não? Não, Ou não, me diga, não, porque eu todo vejo. aluno que eu pego, que tem uma necessidade específica, para mim, eu voltei para o zero. Eu sempre fico insegura
É isso, a tentativa e o erro. O que é que eu vou fazer, o que é que vai dar certo, o que não vai. Uhum. Olha só, eu vejo que você mostrou um outro mundo para ela, né? E assim, é o que você falou, você também teria que estudar mais sobre, porque a própria intérprete não sabia. Então, seria assim, algo que vocês duas estariam ali aprendendo para poder ensiná-la. E você percebeu que ela já logo falou para você que não gostava de espanhol, mas que ela gostava do inglês. E aí, quando você procurou um recurso, né, que ela poderia, não, vou tentar para ver se ela se interessa, ela começou a se interessar. Então, Elaine, eu costumo dizer assim, que até falo para os professores, que a gente não pode aceitar a negativa deles. Ah, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque eu não vou fazer, porque eles são muito seletivos. E não sei se você sabe, mas esse público surdo, né? Eles têm muito preconceito também. Sim, eles são resistentes, São é muito verdade. resistentes, né? Eu fiz Libras, e aí, quando existe uma prova no Rio de Janeiro para se fazer, para você se tornar de fato intérprete e tudo mais. E aí, o próprio professor falou para nós, né? Falou assim: olha, mas vão com o coração aberto, porque eles são bastante resistentes a essa questão. Então, assim, não vejo como um erro, loucura sua, não. Eu vejo sim como uma tentativa de fazer essa aluna, essa estudante estar incluída de fato na sua aula. E que bacana que você se incomodou com isso. Isso é muito importante, sabe? Não, eu tenho que fazer essa menina gostar da minha aula, né? Eu tenho que fazer ela se interessar. Isso é muito bacana. É lógico que, igual você falou, né? É um poço ali sem fundo, porque cada vez mais você ia ter que se aprofundar, né? E talvez ela gostasse tanto que ela mesma também iria procurar esse recurso, né? Ia procurar saber mais e entender mais. Então, e o que você falou, né? Que toda vez que a gente pega um aluno de inclusão, a gente volta ao zero, é isso mesmo. Porque é um ser único, então a gente não sabe. Talvez o que deu certo com o fulano, não vai dar certo com o ciclano, e tá tudo certo. Tá tudo bem, a gente vai ter que conhecer novamente, vai ter que, né, novamente não, vai ter que conhecer aquele ser, aquela criança, aquele estudante, e ver quais são, eu falo muito isso para os professores, quais são as afinidades que ele tem, o que que ele gosta, porque ajuda muito a gente a trabalhar. Quando a gente pesquisa e procura entender essa criança, do que ele gosta? Ele gosta do Buzz, ele gosta disso, ele gosta daquilo, gosta muito de animais, normalmente hiperfocos, né? Existem os hiperfocos. Então, se a gente vai por esse caminho, a gente ganha ali meio caminho, já é meio caminho andado, tá certo? Mas parabéns pela sua atitude, eu gostei de ouvi-la. Mas aí, deixa eu emendar aqui, né? Uhum. Enquanto está na minha vez. Aí, assim, Cleide, você já teve alguma experiência, assim, com alunos, ou qualquer uma das colegas que estão aqui, que possa dizer assim, eu usei tal coisa? Porque, assim, tudo que eu tô naquela fase, assim, eu ainda acho que eu não estou fazendo, que a língua espanhola, ela está se perdendo ali no meio do caminho por causa da ponte da tradução, porque a minha aula, obviamente, vai sendo traduzida para Libras, né? A língua estrangeira vai se perdendo ali. Aí, assim, trabalha com imagens, mas ainda acho que tem alguma coisa que vai ficando no meio do caminho. Se vocês já tiveram experiência com a língua estrangeira, o que vocês fizeram, que eu já vou No, anotando aqui para ver se serve para mim também. no colégio, não, eu tenho um outro desafio que a Thaís sabe bem. Nós temos um aluno que ele é surdo, só que ele não se nega a aprender Libras. E até então, ele era aquele aluno copista. E a gente achava que estava tudo certo, porque as atividades vinham prontas. Até a gente descobrir que quem fazia não era ele, era a família. É, Então, a gente teve que voltar do zero, não foi, Thaís? E foi isso a gente mesmo. ficou tudo doido. É um aluno que está com a gente desde o primeiro ano do fundamental. Hoje ele está no primeiro ano do ensino médio. E aí a família, só ele é surdo. Eu só não entendi uma coisa. Ele se nega a aprender Libras, ele se nega.
Ele não aceita. Na verdade, assim, a família, o pai, a avó, a mãe são todos ouvintes, né? E ele não. E aí, quando ele era menor, ele fazia muita leitura labial, né? Ele fazia muita leitura. Então, o pai entendia que estava tudo certo. Ele já passou por 5 cirurgias de implante coclear. Então, assim, e aí o pai sempre foi muito resistente, é o que eu falo, né? Quando a família é resistente, fica difícil. O pai sempre foi muito resistente e ele sempre falou: não, ele vai conseguir. Só que agora, do ano passado para agora, que o pai de fato aceitou a deficiência do filho, entende que o melhor seria ele ter aprendido Libras, mas não aceitou e agora ele mesmo não quer, entende? Ele não quer, ele não aceita, porque viveu uma vida inteira, né? Assim, porque ele é surdo, mas ele tem, por conta do implante coclear, ele fala com muita dificuldade, mas fala. E só que ele só fala em momentos de desespero também, né, Cleide? Porque como os professores mesmo em sala de aula, acredito que se ouviram a voz dele. Então, mas assim, ele só fala quando ele tá muito desesperado e fala tudo enroladinho. E nem fono ele faz. Olha a dificuldade. Então, e era o que a Cleide falou, sempre veio tudo muito bem feito. Sempre veio. E aí, agora não tem como mais, né? Então, agora a gente está fazendo as adaptações, começamos tudo de novo, e paciência, infelizmente. E aí, até que ponto essa família quis protegê-lo tanto que acabou, né, deixando ele vulnerável. E ele está naquela fase de adolescente, virou olhinho, eles não querem tanta Sério. produtividade. E a turma dele é uma turma de primeiro médio, é gigante a turma no colégio. Então, assim, tudo isso vai, mas a auxiliar tá lá dele, senta com ele, é firme com ele, e ele vai fazendo. De acordo com ela, ele gosta muito de idiomas. Então, assim, inglês e espanhol, ela falou que ele faz super tranquilo, consegue ali, e não tem tanta resistência assim. Mas para outras matérias ele demonstra um pouquinho mais. Mas olha só a dificuldade, né? Até onde, né, eu vou conseguir chegar? Só Jesus e a Thaís para ajudar. Mas a gente vai ali. Dentro da matéria, como eu falei, o ensino médio lá, volta tudo do começo, primeiro, segundo, terceiro, porque é o mesmo material. Então, vem de novo alfabeto, aí vem pronome pessoal, aí vem os primeiros verbinhos, e vai tudo do começo. Então, eu estou indo com ele devagar, de novo, desde o princípio do beabá, dentro da língua estrangeira, né, do espanhol, e uso muitas vezes também imagem para tentar ajudar, né? Caso ali fuja muito do vocabulário que ele tem, ou do que ele entenda, e vou trocando ideia com o auxiliar. A auxiliar é a chave ali. A gente tem que sentar com elas, até nesse conselho, que graças a Deus eu achei maravilhoso, as auxiliares estiveram presentes e elas deram um feedback para a gente. Então, isso foi muito importante, para a gente saber se estava correndo tudo bem ou se ainda precisava ajustar alguns exercícios, porque, como vocês falaram, cada aluno é um. Às vezes, com a mesma síndrome ou com a mesma discapacidade, né, que a gente diz, a mesma atividade não serve, né, para o mesmo aluno. Então, esse feedback delas ali das auxiliares ajudou muita gente, e aí a gente vai trabalhando em conjunto. Não sei a realidade ali do que você trabalha, mas assim, vai de pouquinho em pouquinho. E é no que você falou, é tentativa e erro. Tem uma que vai dar certo, tem uma que não vai dar. Igual, por exemplo, eu tenho um aluno que ele gosta muito de caçar palavras. Em espanhol, eu dou para ele, com vocabulário, com isso que eu estou ensinando para a sala. E ele consegue até achar de trás para frente as palavras. Mas já com outro aluno eu não consigo, então eu tenho que lembrar disso. Esse aluno gosta, consegue, o outro já não posso. Eu tenho que ir devagarzinho para que no futuro ele consiga chegar também, quem sabe, né, no mesmo nível. Então, o feedback com os auxiliares é muito importante também.
Olha que interessante. Eu vou fazer uma pergunta de Helena Fernandes, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Apodi. Ela fala: este año, por primera vez, doy clases en ensino medio a un alumno con síndrome de Down que no oraliza y no es alfabetizado en lengua materna. ¿Qué pode fazer? Meu Deus do céu! Eu sairia da escola correndo. Gente, para mim aqui travou. Desculpe. Então, vou repetir a pergunta. Tá. Helena Fernandes, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Apodi, pergunta: este ano, por vez primeira, dou aulas no ensino médio a um aluno com síndrome de Down que não oraliza e não é alfabetizado em língua materna. O que faz? Pergunta aí. Bom, a gente costuma, né, receber muitos alunos não verbais, né, muitas crianças não verbais. E aí, assim, eu acho que o primeiro caminho a ser dado por que que esse aluno não verbaliza, não é verdade? Por que que ele é não verbal? Ah, porque tem família que aceita, não é verbal, não fala e pronto, acabou. Mas tem família que vai atrás, ele é deficiente, ele não consegue falar, né? Ele é mudo, vamos dizer assim. Eu acho que ele é visual, precisa entender, professora, em que momento, quando que a gente consegue chamar a atenção dele. Se fosse, eu não sei se você consegue, se você teria esse tempo de sentar ao lado dele mesmo para tentar conhecê-lo, né? Para tentar ver quais são os gostos. Ele é acompanhado, ele tem um auxiliar, um apoio. Porque se tiver, é um caminho muito fácil, muito mais rápido, digamos assim. Porque essa auxiliar fica o período todo ali, né? Esse apoio fica o período todo com ele. Eu entendo que entra, de repente fica 50 minutos ou 2 aulas, enfim. E aí precisa conhecer essa criança. Como nós também temos alunos que não são alfabetizados ainda, né? Já no nível maior ali de idade, e que muitos deles apresentam uma afinidade maior com a língua estrangeira, tanto espanhol quanto inglês, né? Quando a criança é não verbal, eu costumo trabalhar muito com cardzinhos de imagem, fazer pareamento, sabe? Para tentar entender, montar uma sondagem com ele, com essa questão de pareamento mesmo. A imagem é palavra simples. Ele não é alfabetizado, né? Nem na língua materna, ok. Mas será que ele está entendendo alguma coisa? Será que ele está pegando alguma coisa? Explica, se ele tivesse auxiliar, não sei, explica para o profissional de apoio que está ali junto, como você gostaria que fizesse, trabalhasse antes, para que ele tenha o contato com essa atividade, e depois sim vinha com essa sondagem para ver, olha, ele não verbaliza, mas ele está entendendo tudo que eu estou falando. Então, ele está conseguindo fazer essa associação, né, do que eu estou falando para o que ele precisa mostrar para mim. É muito difícil mesmo quando a gente encontra um estudante não verbal, porque daí a gente não entende. E outra questão também é saber da equipe gestora o que eles sabem sobre esse estudante, né? O que eles sabem. Ele faz fono, ele é mudo ou ele não utiliza a fala de forma que a gente consiga entender, enfim. Ter essa pergunta, essa conversa mesmo com a equipe gestora lá e procurar entender. Não sei se vocês têm uma profissional do AE lá, um psicopedagogo, alguém que
trabalho que possa ajudar vocês, mas eu iria nesse caminho, sabe? Trabalhar com ele com pareamentos, né? Colocar imagem, associações, sabe? Para que ele pudesse associar. E o DAO, ele normalmente, né? Eles gostam muito dessa parte artística, de tudo que é visual. Então, eles gostam muito disso. Então, tenta uma música, né? E tenta entrar nesse mérito aí com ele, nesse mundo com ele, nesse mundo mais visual, mais artístico mesmo. Eu sei que para o primeiro do ensino médio, de repente, fica mais difícil, né? Mas é você fazer um outro planejamento mesmo, uma segunda sala de aula ali. Não sei se te respondi, mas se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Helena, pode perguntar. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Perfeitamente, sim. Tá. Eu vou tentar falar, porque eu tô me recuperando de uma gripe daquelas que a tosse não quer me dar, assim, trégua, né? Então, vou tentar ser bem rápida. Sim, ele possui acompanhamento de auxiliar. A gente tem no Instituto um setor, né, que é o NAPNE, que ele nos dá o suporte, mas, claro, como são muitos casos, né, então a gente entende que demora bastante, como a colega falou anteriormente, a gente demora bastante, a gente precisa refletir, precisa conhecer o aluno. E, assim, eu confesso que, como José Maria falou, a vontade era de sair correndo mesmo, porque tem sido muito desafiador, né? Mas eu entendi a sua estratégia. A minha única dúvida é quando você fala assim de sistema de emparelhagem, né? Seria a imagem e a palavra em espanhol? Eu posso fazer assim? olha, você pode fazer, mas ofereça para ele também o português. É o que eu sempre falo ali, né? Eu sempre oriento a Cleide em atividades. Para a gente poder entender. Se for uma questão de sondagem, tenta fazer primeiro só a imagem e a palavra em espanhol, para ver se ele vai compreender. Se ele te der um bom resultado, ok, porque eles são muito espertos também, tá, professora? Eles querem o que é mais fácil, né? Assim, são bem espertos. Então, tenta oferecer, e aí, assim, olha, não deu, a gente tentou, mas essa palavra e essa imagem precisa ser trabalhada com ele antes, né? Para que depois você aleatoriamente apresente e tenta identificar se ele de fato está aprendendo ou não. Ou se eles têm muita memória visual, sabe? Eles guardam muito visualmente. E aí, olha, não deu, só com o espanhol não foi. Então, vamos trazer no português também? Olha, isso aqui é o quê? Ah, de repente a mão, né? Ah, é uma mão, olha. Em espanhol, isso se escreve assim, se fala assim, sabe? Ele tá te ouvindo. Talvez ele não use a comunicação verbal, né? Ele não verbaliza, ele não está se comunicando verbalmente. Mas isso também não significa que ele não saiba falar ou outra coisa. Entendi, tá certo. Muito obrigada. Imagina. Albina, por favor. Bueno, falando do surdo, só para a gente não perder aquele assunto que nós estávamos agora, depois eu explico do avental que a colega aqui pediu no chat. Sobre o surdo, na minha formação, né, quando a gente estava estudando a neuropsicopedagogia e a clínica, nós estudamos bastante sobre TARD, e eu aprendi uma técnica maravilhosa. Eu acho que a colega, eu não sei se é a Cleide ou se é a Elaine, aí que é a formadora da educação especial, desculpa. É a Thaís, não? É a Thaís, desculpa, confundi seu nome. Então, a gente estudou bastante sobre Tarde, e Tarde deixou para nós aí, que é um discípulo de Pinel, né? Para quem não conhece a história, quem não fez a formação, não deve ter ouvido falar desse psicanalista tão importante para nós da educação especial.
E ele ensina, através do menino Vitor, um garoto que foi encontrado na selva, a forma de fazer ele entrar no sentido dos seres humanos, né? Porque ele foi encontrado já, não sei se a Thaís estudou essa fase também, ele foi encontrado já numa fase que passou, fechou a janela da fala, fechou tudo, ele foi encontrado na selva. Então, como ele ia fazer, tanto o Itardi quanto o Pinel, fazer essa criança se comunicar com seres humanos? Ele ouvia, ele tinha tudo perfeito, mas ele não desenvolveu na fase adequada. Pensando em crianças que chegam para nós com essa questão de surdo e que às vezes se recusam a querer aprender uma língua, que é o que vocês estão enfatizando, eu lembrei muito de Itardi, porque nós costumamos partir do princípio um tanto behaviorista, um tanto Skinner ou Pavlov, ou seja, estímulo, resposta, recompensa. Não é assim? A gente estimula a criança, ele dá uma resposta, a gente dá recompensa. Só que Tarde mostra pra gente que o Vitor era o contrário. O Vitor só dava a resposta para nós, não era pelo estímulo, era pela recompensa. Então, o que eu faço nas minhas aulas? Aí eu trago para vocês. Eu levo um estímulo primeiro, antes de dar o estímulo, eu levo uma recompensa. Eu dou, sei lá, um bis para a criança. Aí, se ele fizer a atividade e responder o que eu quero, ele ganha mais um. Ou então eu levo uma bala, ou eu levo um lápis, ou eu levo qualquer coisa, um brinquedo, uma bolinha daquelas que bate no chão, qualquer coisa. Eu dou uma recompensa para esses que se recusam muito. Eu dou primeiro a recompensa com base no Itardi, tá, gente? Com base em Itardi. Eu dou primeiro a recompensa, depois da recompensa eu introduzo o conteúdo, e se ele fizer o que está pedindo dentro do conteúdo, ele ganha mais um. Isso funciona, que é uma beleza. Então, assim, eu estou compartilhando com vocês uma coisa que funcionou para mim, de repente funciona para vocês. E para ser mais rápida, o uso do avental, que eu falei agora há pouco, foi uma coisa que eu não conseguia. Eu tenho um aluno que também se chama Vitor, olha que curioso, ele tem múltiplas síndromes, e uma das piores é a paralisia cerebral, que ele nasceu normal, mas se afogou e, infelizmente, faltou oxigenação. Ele hoje usa 3 tipos de sonda. É muito triste, o estado do meu aluno é muito triste. A gente não sabe, nem a medicina sabe ao que tanto ele ainda responde. A audição a gente sabe que ele ainda tem, mas a visão a gente não sabe. O que eu fiz para saber se ele tinha visão ou não? Eu fiz um avental. Por causa desse aluno, eu fiz um avental, que na verdade gerou outros aventais, porque um só às vezes não suporta. Eu fiz de feltro e coloquei imagens, por exemplo, porque aí você não precisa usar o velcro. Quando você faz de feltro, você usa um lado só do velcro, cola a imagem de um lado e cola a palavra do outro. Por exemplo, você vira a lousa da criança, entende? Uma lousa ambulante. Porque ele não tem, como a colega falou aqui do bonezinho, é uma excelente técnica. Como ele não tem esse movimento, a cabeça cai para cá, não volta, vai para cá, não volta. Então, se a gente não ajuda, ele não tem nenhuma resposta. E ele se apegou tanto a mim que só da mãe dele falar, a maestra Alvina chegou, ele já virava a cabecinha assim, gente, caía para o lado, mas já virava, porque a gente percebeu que estimulou muito ele a questão do uso do avental. Então, eu uso para contar história, eu faço bichinho. Eu tenho um livro aqui que chama Babarruga, eu peguei todos os personagens dele e coloquei de um lado, onde é a estrada alegre, a estrada triste. E ia contando a história, colocando os bichinhos. O que eu fazia? Eu tirava o bichinho do avental depois dele ter visto e colocava na mãozinha dele. A mãozinha dele já é toda para baixo, se não tem mais como fazer cirurgia, porque quebraria, é um sofrimento muito grande. Mas eu passo na pelezinha dele para ele sentir o animal, eu falo do animal e ele ri. Então, a resposta que ele me dá, eu me emociono, gente, desculpa. Mas a resposta que ele me dá é que ele ri. E quando ele ri, eu sei que ele entende, aí eu começo a chorar. Eu sou bobona, eu sou manteiga derretida. Então, o avental me mostrou que para ele funcionou, então vai funcionar para outros que têm mais estímulos. Então, eu tenho com 30 pressõezinhos, você coloca ou o macho ou a fêmea, não sei se vocês entendem disso, porque eu também sou costureira. Professora tem que ser de tudo um pouco, né, gente? Médico, costureira, enfim. Eu mesma confecciono meus aventais. Então, eu costurei num avental
30 pecinhas de pressão, colchete de pressão. Se eu quero a imagem, eu tiro só, ele não aparece, porque eu coloquei com pressões escuro. A criança não fica vendo aquele monte de coisa, poluição visual, não fica. Então, você coloca ele da cor que você fizer o avental. Porque daí você, se é alfabeto, você precisa de 27 letras. Mas você não vai trabalhar as 27 de uma vez. Você vai trabalhar só vogais. Então, deixa em cima 5, só para vogais. Mas se a criança tem dificuldade de visão, você coloca letras maiores, coloca uma só no meio. Enfim, são muitas técnicas para a gente usar o avental. O avental dá para tudo, gente, para tudo. Você consegue trabalhar números, história, alfabetização. Os que já estão aqui, no meu caso, é do 6º ano para frente. Só que eles chegam não alfabetizados. Eu vou ensinar 6º ano para essas crianças? Claro que não. Se ele não é alfabetizado, eu tenho que pegar do começo. Quais são as letras? Quais são os sons? Se ele é auditivo. Se ele não é auditivo, eu tenho que dar um jeito de trabalhar. Os jogos é uma coisa que funciona muito. E eu confecciono tudo. Minha casa é um tanto, tem um quarto só de coisa, sabe, gente? Caixa de ovo, lata de... O que vocês imaginarem? Eu vou no supermercado comprar gelatina, a caixa da gelatina vira material de sala de aula. Então, é uma coisa assim que me dizem que eu sou doida. E eu acho que eu sou mesmo, pela educação. Obrigada. Que Olha legal, é isso mesmo. que experiências interessantes, que legais. Olha, eu queria perguntar Bom, primeiro, cada vez que uso você, fico espantado com as professoras brasileiras. Cleide, eu não sei como você pode trabalhar entre as escolas e ainda com... Enfim, não sei como vocês fazem. Para mim é um mistério. E eu queria perguntar para Thaís, por causa da boa atenção com alunos especiais, o colégio tem mais alunos deste tipo? Está recebendo mais alunos, sendo um colégio particular? Sim, a gente viu assim uma crescente, teve um boom muito grande, sabe? Por quê? É triste falar isso, mas infelizmente a maioria das escolas particulares não querem, né, os alunos atípicos. E aí acaba que, ou se não até aceitam por conta de financeiro, enfim, né? Porque eu não posso negar a matrícula, certo? A lei fala para mim que eu não posso negar a matrícula, e aí acaba aceitando, só que os pais saem bastante chateados, né? Assim, não gostam do que recebem. Então, isso foi um feedback que nós tivemos da própria unidade regional de ensino, da nossa supervisora, que falou, gente, olha, vocês estão fazendo um trabalho muito à frente do que outras escolas aqui da nossa região. Então, todas as vezes que vão lá perguntar para a gente sobre qual escola colocar, pedindo uma referência, se é particular, a gente pede para ir conhecer vocês, vir até o colégio para conhecer. Então, assim, para você ter noção, vamos falar em 2024, eu tinha na educação especial cerca de 25 alunos, da educação infantil até o ensino médio. Em 2025, esse número já subiu para 36 alunos. E aí, esse ano, eu já estou com 67 alunos da educação especial. Então, assim, é muito, né? Tá muito grande, a demanda tá bastante grande, a gente está vendo até a possibilidade de ter uma outra, porque lá eu fico só meio período, então, né? E nós funcionamos à tarde também, então precisa de um olhar também para tudo. E aí, 2 vezes na semana eu vou no período da tarde lá, porque eu saio mais cedo da rede pública, daí eu vou lá, dou um suporte para as professoras. O meu trabalho é mais em cima disso, sabe? Orientação, atendimento aos profissionais, que eu faço questão desses profissionais da saúde estar junto com a gente, porque sem eles também a gente não consegue muita coisa.
Então, eu acredito sim que é por conta desse trabalho que a gente faz. Não somos perfeitos, né? Temos também alguns desafios, grandes desafios, mas está crescendo bastante. E assim, e está crescendo, né? Em todas as escolas. Como eu falei no Fundamental à tarde, no Fundamental na prefeitura, eu tenho seis dentro de uma sala. Então, é uma coisa que antes a gente não via, né? Era um a cada, não sei, segmento ou ano escolar, enfim. Era bem difícil. Agora não, agora deu um boom mesmo. Mas, por outro lado, também, algumas pessoas romantizam muito, né? Coloca muito romantismo em cima disso e não faz um trabalho adequado. Então, a gente precisa mesmo colocar olha, o que é possível e o que não é possível, né? O que a minha escola consegue atender e o que a gente não consegue atender, não porque não quer, não porque não sabe, não é por isso, é porque não consegue, né? Nós temos um aluno no colégio de nível 3 de suporte que ele é extremamente agressivo, né? E assim, ele é maior do que eu, forte. Nós contratamos um rapaz para ficar com ele, um professor homem para ficar com ele, por conta que ele precisa sim de às vezes a gente segurar ele. E aí, né? Eu, enquanto educadora, eu não fui preparada para isso, né? Professora do AEE, eu fiz cursos para que eu consiga lidar com essas situações de crise. Mas assim, não é o que se espera de uma escola, né? Então, são grandes os desafios. E eu vejo que hoje, por um lado, as pessoas perderam o medo de falar sobre isso. Eu acho isso super bacana, porque não é bonito você estar na sala de aula apanhando, não é verdade? Não é legal, né? Um professor não vai para a escola para isso. Então, é até nesse cuidado, sabe? É uma família que nós já fizemos várias colocações até ao Conselho Tutelar sobre isso e tudo mais, mas aí acha porque paga, eles podem fazer, né? Pode deixar e a gente tem que aceitar e tá tudo certo, mas não é assim. Então, infelizmente, a gente também tem esse outro lado. E aí vem a família justificando. Mas ele é autista, vocês sabem que ele é autista. Eu falei, ok, ele é autista, mas ele não tem direito de bater em ninguém? Não, né? Não tem esse direito, esse direito não é dele. Então, mas nós somos muito, não é porque eles estão recebendo bastante, porque fala sim para tudo, não. Não, quando a gente vê lá que não dá mesmo, não tem como, se precisar levar a comunicação ao Conselho Tutelar, nós levamos, nós falamos, levamos até a unidade regional de ensino, judicializa algumas situações, para a gente poder também se respaldar. Então, a gente faz um trabalho bem sério lá nessa questão. E só complementando, a gente também sempre registra tudo, né, Thais? Que Sim. é importante, justamente quando a família é muito difícil assim, é tudo, gente, registrem tudo. Eu lembro que na época da caderneta de papel, a minha coordenadora até falava assim, ó, usa um campo de observação lá e registra o que aconteceu, detalha mesmo, não tem problema se estiver fora da norma padrão de português, mas registra, deixa registrado, porque num aperto, né, a gente tem ali tudo certinho documentado. Sim, isso é um ponto que nós, enquanto professores, precisamos nos respaldar, sabe? É fazer esse registro mesmo e escrever mesmo, levar até a gestão mesmo, pedir para que eles deem ciência, porque se um dia, amanhã ou depois, essa família vai à justiça, né? O juiz, ele de repente entende do assunto, de repente não, mas se ele não entender do assunto, ele vai nomear um procurador para que faça lá a vistoria, né? Olhar todo o caso. Então, a primeira coisa que o perito vai é na escola e vai querer saber de toda a documentação. Então, nós temos um aplicativo no colégio, né?
E também temos a questão de deixar tudo registrado, escrito à mão mesmo, sabe? Então, a família é comunicada pelo aplicativo, ela precisa ir lá no colégio, assinar a ocorrência, dar a ciência, bem lá, bonitinho, para que se um dia a gente precise, né, se algo aconteça, porque esse aluno mesmo é uma criança que está com a gente desde o primeiro ano do fundamental, hoje ele está no 8º, mas ele nunca, gente, ele nunca foi embora da escola machucado, mas poderia ter acontecido? Poderia, né, várias vezes. Eu já me machuquei, ele já cortou toda a minha boca, auxiliar dele já se machucou, então é difícil, né? Não é fácil. E aí eu falo que não é a criança que, ao meu ver, tá? Não é a criança que é ocupada ali na situação. É essa família mesmo que não tá olhando, né? Não tá dando a ele o direito da medicação, muitas vezes, das terapias, porque precisa. Tem caso que precisa de medicação, não tem o que se fazer, né? E é isso, tá bom? Para fechar, uma experiência aí que nós temos no colégio, eu trabalho lá o projeto da simulação da ONU e trago os países, né, óbvio, falantes em espanhol. E o ano passado a gente teve, dentro da turminha que eu trabalhei, a gente trabalha com o primeiro do ensino médio, tinha um aluno de adaptação e a gente conseguiu incluir ele no projeto. O que é uma simulação da ONU? Cada aluno assume o papel de delegado, secretariado ou imprensa, né, e debatem questões aí políticas ou ambientais. E a gente conseguiu incluir ele na intervenção, que a intervenção serve assim, por exemplo, no meio do debate da sessão que eles estão debatendo ali, a intervenção entra e faz um teatro ali, né, de alguma situação que está tendo em determinado país. E a gente conseguiu colocar esse aluno para participar, os pais puderam assistir, e foi maravilhoso, todo mundo ficou, assim, encantado de poder ver e saber, né, que dá para a gente incluir sim, basta a gente tentar, como a gente falou, é tentativa e erro, e dá certo. Olha, que interessante. Eu tenho muitas perguntas, mas já vão 2 horas e eu não queria consumir o tempo de vocês. Então, não sei se alguma de vocês, Érica, Alvina, sei lá, Elaine, Helena, tem alguma pergunta? Se não, acabamos por aqui. Deixamos a gravação, como é habitual, e pronto, eu só tenho palavras para agradecer vocês por fazerem esse trabalho tão importante e por estar aqui nestas 2 horas, tanto a Thaís como a Cleide, agradeço muitíssimo, e também, claro, a Erika, a Alvina, a Elaine e Helena, que vocês estão aí aprendendo tanta coisa importante. Gracias, chicas. Muchas gracias. Então, vou parar a gravação e vou dizer tchau, tchau para vocês. Muito obrigada, meninas. Parabéns, viu? Imagina, Obrigada a Parabéns. você. Mas Parabéns. desculpe isso, eu falei demais. imagina. Um abraço. Outro, tchau, tchau. Tchau. Tchau.